Fala, meus amigos. Vamos aqui à nossa análise especial, uma análise especial aqui de Petrobras, PTR4, após a forte alta do pregão desta segunda-feira, dia 27 de agosto. A ação subiu 7,26%. O que isso mudou em termos de curto prazo, médio prazo, longo prazo, tendência, estratégia, projeção? Essa é a ideia aqui dessa análise. Espero ser útil para você de alguma forma por meio da leitura aqui que a gente tem pela metodologia DV. E se você curtir essa análise, deixe seu like, deixe seu joinha, compartilhe também. A ideia não é só trazer expectativa para a ação, mas também compartilhar com vocês toda uma parte mais de aprendizado, uma leitura mais de aprendizado que a gente sempre quando a gente faz análise, a gente tem essa abordagem um pouco mais voltada ao aprendizado para que vocês possam evoluir gradativamente também fazendo a leitura por conta própria dos ativos aí, buscando boas oportunidades no mercado de renda variável. Vamos então aqui à análise da Petrobras, vou colocar aqui na tela já de imediato, falando aqui primeiramente do ótimo fechamento do pregão de sexta-feira. Então, uma forte alta. E aí, o que isso impactou? Vamos começar pelo gráfico anual, então. No gráfico anual, a gente tem um ano de alta de 20%. Esse é um ativo que ele vem com um comportamento melhor do que a média. O que é melhor do que a média? Melhor do que o Ibovespa. Se eu pego aqui, ó, o ano passado da Petrobras foi uma alta de 94,44%. Se eu pego o Ibovespa, a alta do ano passado do Ibovespa foi de 22,28%. Então o Ibovespa no ano passado conseguiu romper a máxima de 2021. A PETR4 já tinha rompido a máxima de 2021, que é essa aqui, ó, já no ano aqui de 2022. Então, ou seja, a Petro antecipou um rompimento ali da máxima dos anos anteriores e, consequentemente, ficou com um cenário mais alinhado para cima. Ela continua dentro dessa tendência de alta. Se a gente projetar apenas essa correção aqui do gráfico anual, a gente tem o quê, né? Uma projeção de alta, se eu pegar só isso aqui, uma primeira projeção de alta para casa dos R$ 53,45. Então, fazendo essa projeção, R$ 53,45, pensando num prazo maior, mais para longo prazo, médio e longo prazo. Olhando para o tamanho do movimento aqui, a gente já tem um movimento ali de 8 anos. Pegando mesmo com essa queda aqui que veio da pandemia. Então, 8 anos aqui para cima. A correção que começou já nesse candle aqui, então daqui para cá a gente também teve 8 anos. Então tá meio que batendo no tempo aqui. O movimento aqui anterior também foi na faixa de 8 anos. Então, nesse momento, esse movimento está batendo no tempo. Então, esse ano ainda pode dar continuidade ao movimento de subida, mas é bom já ficar atento aí se vai vir algum movimento de correção em prazos menores, que a gente vai ficar atento se tem algum indício disso acontecer. Ou seja, de poder entrar de novo no processo de lateralização, enfim, de menos perspectiva de prazo mais longo. Mas, por enquanto, nenhuma mudança. E não significa dizer que ela bateu aqui, está batendo no tempo com esses últimos movimentos e ela vai parar de subir aqui. Mas é um ponto de atenção que a gente tem que ter pensando num prazo maior. Olhando para o gráfico quadrimestral, a tendência é de alta, assim como o gráfico anual. E aqui, olhando também para fazendo ali projeções, seja que de retração, já bateu em algumas projeções, e principalmente a projeção clássica, né, que dá para ser feita justamente na primeira reversão aqui, quando quebra essa estrutura de baixa, a gente tem aí, deixa eu só verificar a questão do ajuste, está tudo certo. Então a gente tem aqui uma chance de acontecer o quê? Buscar projeções. Então atingir uma projeção de 61,8%. Essa projeção de 61,8% ali na casa dos R$ 38, houve uma pressão vendedora nessa região no primeiro momento, dá para olhar um pouquinho aqui pelo gráfico mensal, bateu lá e gerou um sinal de baixo, mas lateralizou aqui. Eu vou voltar aqui para o gráfico quadrimestral, depois eu volto para o mensal. Então, bateu nesse patamar e agora está apontando mais para cima. Se fosse olhar para a projeção de prazo mais longo, 84,16. Então, isso aí é bastante tempo ainda para cima. Não dá para ter essa expectativa já de imediato que a ação vai buscar esse patamar. Então, nem vou mencionar algo a respeito disso. Mas o fato é que a gente está dentro do movimento mais longo de subida. E aí a gente olha aqui um ponto para se destacar nesse tempo gráfico. Cada barra dessa aqui representa 84 dias, 84 pregões. Computando isso aqui em dias úteis, né, a gente vai ter ali basicamente 4 meses. 21 dias em média ali de dias úteis. Então a gente olhando aqui para um prazo anterior, ó, aqui teve esse movimento, aqui também teve esse movimento. Aqui houve uma correção, vou colocar até em vermelho, aqui houve uma correção, aqui também houve uma correção.
Aqui nesse ponto teve uma correção. Depois tivemos um movimento de expansão de novo. E de novo aqui um movimento de expansão. E se a gente olha, nossa, já subiu muito, vai começar a cair. Só que daqui para cá a gente teve esse movimento aqui, ó, deixa eu só tirar essa mãozinha daqui, 16 barras aqui para cima. Daqui para cá, deixa eu só descer agora também. Daqui para cá a gente teve um movimento aqui que foi de tá no 13ª barra. Então, em termos de tempo, pode ter mais um espaço para cima. E lembrando, cada barrinha dessa aqui são 4 meses. Então, desta forma, a gente tem aí a possibilidade ainda de poder ter não só esse ano, mas um próximo ano ainda com expectativa mais positiva para a PETR4. Olhando para um prazo menor, então lembrando, está dentro da tendência de alta no longo prazo, gráfico anual, gráfico quadrimestral, sem nenhum sinal de baixa por enquanto. Observe que a Petro também fez um movimento mais longo aqui. Normalmente, quando você tem os movimentos mais longos, você passa por alguma correção. Ela pode ser uma correção no preço, uma aconteceu aqui buscando ali a média, né, vindo um pouquinho mais para baixo, até daqui para cá uma oscilação mais forte, que foi se pegar da máxima para a mínima, uma queda em torno de 38%. Aqui já foi uma correção mais no tempo. O movimento vai ficando mais lateral, mais de indefinição num prazo menor. Quando a gente está olhando para o mensal e do médio para longo prazo, a tendência também é de alta. E dentro dessa tendência de alta, a movimentação aqui lateral simboliza uma correção no tempo. A média bate no preço. E aqui, o que a gente teve aqui? Uma forte recuperação da Petro, esse mês já subindo 8,6% e apontando para romper a máxima histórica, principalmente após a sinalização de alta do pregão anterior. Olhando aqui, então, em termos de projeção de alta, pegando primeiramente só essa correção aqui, projetando ela para cima, deixa eu só botar aqui o imã, que fica mais certinho aqui, deixa eu jogar para cá, ajustar o imã aqui e aqui também, para ter o valor mais exato. Então aqui, ó, bateu também numa projeção que era semelhante àquela projeção de alta de prazo maior que eu já tinha colocado, bateu e perdeu força nessa região, mas observe que perdeu força, mas não afundou, não veio nem para baixo da média. Então, dentro do que está acontecendo aqui, o que a gente pode também fazer a mesma coisa aqui para cima é ter uma expectativa, olhando para o mensal, de ter uma projeção de alta aqui, primeiro 46,68 e depois na faixa dos 51,38, que vai se assemelhar a uma projeção de 161,8% também dessa caixinha aqui. Então a gente teria duas caixinhas sendo projetadas, uma aqui para esse ponto, outra para esse ponto aqui, falando de gráfico mensal. Então as projeções aí de alta. Lembrando, projeção de alta não necessariamente que vai bater lá com certeza. Mas enquanto não tiver um sinal de reversão mais evidente, de ter algo maior para baixo, fica aí um cenário mais apoiando operações na ponta compradora. Então, o que muda aqui na Petro, pelo menos aí, em termos de esse viés de alta, essa expectativa maior de alta a favor da tendência, é ela voltar a ter um mês fechando abaixo da média e gerando nova mínima. Aí aumentaria a probabilidade da gente entrar com um processo de correção, que nesse momento aponta para ser menos provável, que seria ela vir corrigir esse último movimento de alta, buscando a região de 27,04, ou mesmo a faixa de 50 a 61,8% de retração, que seria essa região aqui. Então, olhando agora para o gráfico semanal, como a gente não dá para ter uma expectativa tão forte para cima no primeiro momento, apesar da tendência estar alinhada para cima, vou olhar para o gráfico semanal principalmente para as projeções aqui. Observe que a tendência também é de alta aqui, por mais que ela tenha ficado com um cenário ali mais de indefinição, né, quando ela faz esse topinho abaixo desse topo anterior, mas de maneira geral, o último movimento que responsável pela máxima da tendência está aqui. A mínima desse movimento, o fundo que antecede essa máxima, está aqui. Então, a estrutura de alta da tendência não foi revertida. Então, ele continuou dentro de um contexto mais positivo, apesar de uma lateralização, de uma indefinição de curto a médio prazo. Então, ou seja, a ação ficou ali de forma corrigindo lateralmente na faixa de 13 semanas, desde a máxima histórica que está nos 39,96. O que aconteceu nessa semana foi abrir com um gap de alta em relação ao fechamento da semana anterior e gerando aqui uma sinalização que se assemelha a um pivôzinho de alta, que gera uma expectativa positiva de a gente projetar aqui
algo para cima, 41,40, primeira projeção, segunda projeção 43,60. São os níveis de projeção aqui desse pivôzinho de alta. A gente pode pegar também só a última correção, 41,07, R$ 43. Então, são dois níveis para ficar atento, no sentido de ela pode bater nesse patamar e entrar em alguma correção pelo gráfico diário mais visível, mesmo pelo próprio gráfico semanal. Mas a expectativa é de romper essa máxima aqui. Como eu já mencionei, eu só não esperaria algo tão relevante direto para cima, ou seja, um movimento muito forte para cima na PTR4, ou seja, gerar uma mega relação risco-retorno em termos de médio prazo nessa ação. Mas curto a médio prazo está bem interessante aqui o cenário do papel, ou seja, está totalmente alinhado para cima em todos os prazos operacionais, alinhou para cima principalmente no gráfico diário. Então a gente tem projeção na faixa dos 41 e na faixa dos R$ 43 para esse ativo. O que muda, então, a tendência no primeiro momento? Somente se voltar abaixo, da tendência do semanal, se voltar para baixo dos 31,07. Agora, essa semana vai lá e fecha acima da máxima histórica, então a gente teria a mudança da tendência se ocorrer o retorno do preço para baixo dessa mínima aqui, ou seja, para baixo do patamar de 33,70. Então, se fechar essa semana acima dessa máxima aqui, a gente tem a mudança dessa linha aqui, a gente coloca aqui, ou seja, se ocorrer um movimento desse ativo voltando para baixo desse patamar, ele mudaria a tendência. Enquanto se mantiver principalmente acima da região de suporte, que eu vejo agora de mais relevante após o pregão de ontem, 37,70 até um patamar de 36,90, enquanto se mantiver acima dessa região, o cenário é muito mais para a gente buscar oportunidade de compra nesse ativo, correções no gráfico diário, correção no gráfico semanal, enfim, é muito mais para buscar oportunidade de compra. Ou seja, se você está comprado, você tem a alternativa no primeiro momento de trabalhar com stop abaixo dos 36,89, ou se quiser um stop mais bem protegido, falando já de médio prazo, abaixo da mínima desse último fundo do semanal, lá nos R$ 33,70. Dalton, será que compensa entrar comprando aqui? Ou colocaria menos capital aqui nesse ponto, porque a relação risco-retorno, ou seja, o movimento já deu uma boa andada, está em cima da zona de resistência, mas dá para entrar, só que com menos capital. Onde é que botaria um pouquinho mais de capital? Olhando para um gráfico diário, se depois desse rompimento que gerar movimentos de baixa, seja principalmente no decorrer do mês de setembro, e gerar sinalizações de alta acima da região que eu acabei de comentar, dos 37,70 até 36, até essa região aqui dos 36,90, é a região que é para buscar oportunidade de compra, para trabalhar mais na compra e colocar um pouco mais de capital, tentando pegar aí operações principalmente de curto a médio prazo nessa ação. No pregão de ontem, ela retomou a tendência dela de alta, ela gerou aqui um pivô de alta, então fazendo a projeção desse pivô de alta aqui, pegando a projeção de alta desse pivô, podemos aqui ver uma primeira projeção de alta nos R$ 40,55, lembra daqueles 41,43, então, que é um primeiro ponto, próximo dos 41, e o segundo ponto seria lá nos 42,35, que também muito próximo daquela região dos 43. Então, de maneira geral, o caminho mais provável da Petro é esse aqui, mais provável, não é uma certeza. Enquanto não voltar para baixo dos 36,86, que seria a mudança da tendência de alta do gráfico diário, ela mudaria se voltasse para baixo desse patamar. Enquanto não voltar abaixo desse patamar e seguir gerando sinalização de alta, foco em buscar a operação de compra. Quem está comprado no swing trade tem a opção de colocar o stop abaixo do gap, abaixo dos 37,53, ou mesmo somente se mudar a tendência abaixo dos 36,86. É isso, amigos. Espero que essa análise tenha sido útil para você de alguma forma, seja se você está comprado, se você está interessado em comprar. Falei aqui de diferentes prazos operacionais, desde o gráfico anual, falando de longo prazo, gráfico mensal, falando um pouco mais de médio prazo, junto com o semanal de curto a médio prazo, e o diário, focando mais no curto prazo, independentemente do seu perfil. Acredito que essa análise pode contribuir de alguma forma, seja na leitura de expectativa, ou mesmo na questão de aprendizado, ali na questão de monitoramento da tendência vigente em diferentes prazos operacionais. Se ela foi útil, deixa um like, deixa um joinha. Se você discorda ou tem algo a comentar extra para o papel, coloca aqui embaixo também, agradeço demais, compartilhe. Até a próxima.